bom dia a todos, né, a todas. E também, hoje, inversão de pauta, passando aqui para cumprimentar a Mauri Zerra, Conselheiro Nacional de Saúde, onde vai responder aí em relação às orientações da eleição da plenária, né? Coordenação plenária da Conferência Nacional Estadual de Saúde, aqui, né, no caso lá. Nós vamos estar fazendo a inversão de pauta, não vou fazer muitas questões agora, vou deixar aqui mais para que o Maurício já comece, né? Então, nós estamos aqui hoje com a convocatória da Assembleia Geral, convocando Vossa Senhoria a partir da 345ª reunião, 292ª ordinária da Assembleia Geral, a realizar-se presencialmente em 27 de setembro de 2022, terça-feira, horário 9 horas da manhã, local, auditório Maria Clementina Nunes Rondon, situado aqui na Avenida André Araújo, 701 Aleixo, na sede da Secretaria Estadual do Amazonas. A abertura é pelo suplente do presidente do Conselho Estadual do Amazonas, já visto que está em outra agenda nuvem, que eu queria apresentar. Como vai ter inversão de pauta, eu acho que foi orientado a todos aqui, né? Todo mundo já foi, né? A pessoa de Bardoni, Lúcio, então houve uma inversão de pauta, não votei, nós estamos hoje com 12 itens para a nossa reunião, e de imediato aqui eu vou passar para a secretária executiva do Conselho fazer as apresentações aí em relação ao Conselho Nacional, relativo com o Conselho Nacional de Saúde. Bom dia a todos. Bom dia, Elisa. Bom dia, Sr. Mauri. Seja bem-vindo. E o que será tratado aqui será uma apresentação para dirimir as dúvidas acerca da eleição para a coordenação estadual de plenária. Sem mais a acrescentar, eu passo diretamente a palavra para ele. Muito ruído. O seu áudio está cortando. Deixa eu mudar aqui. Agora ouvindo bem? Eu não estou conseguindo ouvir muito bem vocês, está com um som muito abafado, mas pelo que eu entendi, eu começo agora, é isso? Então tá bom. Bom dia a todas e todos, um prazer estar participando aqui dessa reunião com vocês, no sentido de a gente poder tirar todas as dúvidas possíveis no que diz respeito à eleição de coordenação de plenária estadual de saúde, que é uma instância onde os coordenadores de plenárias estaduais têm essa relação, vamos dizer assim, né, essa interlocução com o Conselho Nacional de Saúde. Eu preparei aqui uma breve apresentação e aí depois aqui a gente fica à disposição para tirar todas as dúvidas. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente consiga fazer a apresentação. Estão todos vendo a tela aí? Sim. Ok. Uma sugestão, se você puder colocar em modo a apresentação, pode ficar melhor visual aqui. Não entendi. Se o senhor puder colocar em modo apresentação, né? Sim, eu vou ter que mudar aqui, porque sempre dá esse probleminha aqui. Deixa eu só. Aqui. Deu certo agora? Deu certo agora? Ok. Maravilha. Também tá passando também a tela, né? Tá. Ok. Então, tudo se dá a partir de um Congresso Nacional
de conselhos que foi realizado na Bahia nos dias 24 e 25 de abril de 95. Então, tinha no sentido de poder organizar os conselhos de saúde pelo Brasil todo, né? Então, foi um marco fundamental de importância na história dos conselhos de saúde, reunindo diversos segmentos do país empenhados em oferecer contribuições para a melhoria na política nacional de saúde. Então, isso foi um marco importante no sentido de colocar para a sociedade a importância da organização dos conselhos. E aí o evento contou com a presença de 740 inscritos, né? Entre esses, 539 delegados e conselheiros eleitos em respectivos conselhos. Observem que o Estado do Amazonas participou através do Conselho Municipal, né, de Saúde, Manaus. Então, teve essa participação nesse evento, nessa data aí, a participação do Conselho Municipal de Manaus. E quais as deliberações finais desse primeiro Congresso Nacional de Conselhos de Saúde? Bom, primeiro, definir o papel dos conselhos. 2, organização dos conselhos. 3, formação de conselheiros. E, em destaque, eu coloquei aqui, articulação entre conselhos, ou seja, plenária estadual de conselhos em cada estado, com a participação de representantes dos conselhos estaduais e municipais de saúde. Então, por isso dessa nossa reunião aqui, e isso a gente está fazendo no Brasil inteiro, no sentido de a gente conseguir fazer com que todos esses conselhos estaduais de saúde tenham essa interarticulação com o Conselho Nacional, né? Por isso tem a importância de a gente ter essa coordenação estadual de plenárias. E aí, isso foi em 95, sempre as coisas têm um tempo, né, para maturar e acontecer. Quando foi em 2001, teve uma deliberação de número 04 do Conselho Nacional de Saúde que diz o seguinte: a Plenária Nacional de Conselho de Saúde constitui-se um movimento dos conselhos municipais, estaduais e nacional, nascido do compromisso e da necessidade da articulação entre os conselhos e pela capacitação para o fortalecimento da ação dos conselhos. Né? Aqui, ó. Posso continuar? Pode. Tá. E aí, em destaque, atendendo às deliberações, né? Então, essa deliberação do Conselho Nacional de Saúde, ela vem no sentido de atender à deliberação ou às deliberações desse primeiro Congresso Nacional de Conselho de Saúde. Então, essa é a deliberação número 4. Bom, aí, a partir das discussões dentro do Conselho Nacional de Saúde, foram feitas 2 resoluções. Vou tratar dessa primeiro, depois a gente passa para outra. A Resolução 451, de 15 de março de 2012. Então, Coordenação Nacional de Plenária de Conselho de Saúde será composta por 4 representantes do Conselho Nacional de Saúde, sendo, paritariamente, né, 2 usuários, 1 profissional de saúde e 1 do governo prestador de serviço de saúde, e 1 representante de cada estado e do Distrito Federal. Então, ao nós elegermos, essa coordenação estadual automaticamente passa a ser componente da Coordenação Nacional de Plenárias, ok? E aí a resolução ainda, né, dentro dessa mesma resolução 451, os coordenadores de plenária, representantes dos estados e do Distrito Federal, sejam eleitos em plenárias estaduais de Conselho de Saúde, com candidatos, conselheiros estaduais ou municipais de saúde, titular ou suplente. Então, aqui especifica, né, como que é eleito essa coordenação. Eleito a partir dessas plenárias estaduais de Conselho de Saúde. Quem que pode participar? Os conselheiros estaduais ou municipais, sendo titular ou suplente. Ainda dentro dessa mesma resolução, 451, o mandato de coordenador de plenária de 3 anos, tá certo? Então, podendo ser reconduzido por mais um mandato. Os coordenadores de plenária sejam eleitos 1 titular e 2 suplentes, para representar o Estado e Distrito Federal na Coordenação Nacional de Plenárias. 5, dentro dessa mesma resolução, após a realização da eleição do coordenador de plenária nos estados e no Distrito Federal, os Conselhos Estaduais de Saúde comuniquem imediatamente, por meio de ata
e ofício ao Conselho Nacional de Saúde os nomes dos seus respectivos representantes. Então, ou seja, ao Estado do Amazonas, né, o Conselho Estadual do Amazonas, realizar sua plenária, deverá ser comunicado imediatamente ao Conselho Nacional através de ofício. Sexto, o coordenador representante do Estado e do Distrito Federal, que por qualquer motivo venha perder o seu mandato, seja no Conselho Nacional, Estadual ou Municipal, perde automaticamente o mandato de coordenação nacional de plenárias, né, devendo, então, aí assumir o primeiro ou segundo suplente. Dentro da mesma resolução 451, após o término do mandato do coordenador de plenária de Conselho de Saúde, o Conselho Estadual realize plenária estadual para a eleição de coordenador para o próximo mandato. E aí, destaque: o Estado que não realizar a plenária de Conselho de Saúde ficará sem coordenação de plenária nacional. Né? Então, ou seja, hoje o Estado do Amazonas está sem coordenação. Então, há necessidade de fazer para compor essa coordenação nacional. Né? Porque esse passo é importante que a gente está dando hoje. Oitavo, o coordenador de plenária nacional de Conselho de Saúde, quando convocado e financiado pelo Conselho Nacional de Saúde para participar de qualquer evento, não pode receber diário do seu conselho, seja da Secretaria de Origem, seja estadual ou seja municipal, porque já é custeado pelo Conselho Nacional. Né? Então, quando o coordenador é eleito, ao ele participar do evento oficial do Conselho Nacional de Saúde, seja através de um seminário, seja através de oficina, seja através de participação no pleno do Conselho, que é mensal, não é? Então, isso é custeado pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, portanto, não deve haver nenhuma despesa por parte da origem desse coordenador, né? Estadual ou municipal. E aí, nós temos uma outra resolução, que é a 592, que é essa que eu falei, que seriam duas, que essa já é mais recente, que é de 2018. E ela diz o seguinte: a resolução CNS do 451, de 15 de março de 2012, passa a vigorar com acréscimo dos seguintes dispositivos. Foi avaliado à época que haveria necessidade de alguns ajustes, e assim como ainda vai, essa nova coordenação também já tem propostas também de se adequar, mas aí em 2018 pensou-se em fazer alguns ajustes no sentido de poder melhorar esse entendimento no que diz respeito às plenárias. E aí diz o seguinte: sem prejuízo do disposto da resolução do Conselho Nacional de 451, de 15 de março de 2012, os coordenadores estaduais e distrital de plenárias serão membros da coordenação de plenária. Para ficar claro, ao ser eleito no seu estado ou no seu distrito, automaticamente passa à coordenação de plenária nacional de saúde. 9.1. Os conselhos estaduais de saúde deverão comunicar ao Conselho Nacional de Saúde, em tempo hábil, as datas das respectivas plenárias estaduais, que elegerão os coordenadores estaduais para compor a coordenação de plenária nacional, para envio de um representante do Conselho Nacional para acompanhar o processo eleitoral. Então, se verificou-se a necessidade, já que a 451 não tratava como que seria essa realização da plenária, então essa resolução 592 ela vem deixar especificamente, primeiro, tem que comunicar em tempo hábil, né, para que um membro da coordenação nacional de plenária participe, né, ajude no processo e acompanhe aí o processo eleitoral das plenárias estaduais. E aí, com vistas a viabilizar o funcionamento da plenária nacional e Conselho de Saúde, a função de coordenação de plenária nacional do Conselho de Saúde é promover processos participativos de qualificação política, mobilização social, aprofundamento do diálogo interfederativo pelo controle social. Então, ou seja, essa interlocução, né, entre os estados e o Conselho Nacional que a gente tem colocado com muita ênfase aqui dessa importância. Né? O Conselho Nacional ele não pode ficar em Brasília isoladamente, tirando as suas próprias conclusões, as suas próprias ações, sem que haja essa interlocução com os conselhos estaduais, que é muito importante. Então, por isso, a necessidade de eleger essas plenárias estaduais. E aí, diante das atribuições previstas no tópico 9, a coordenação nacional, a coordenação da plenária nacional de conselhos de saúde deve reportar seus esforços ao pleno do Conselho Nacional de Saúde,
que encaminhará seus debates para possíveis deliberações, ações e atos normativos da sua competência legal e institucional. Então, ou seja, a importância da coordenação estaduais participar junto ao pleno do Conselho, no sentido levando pauta, levando discussão, ajudando nas discussões do pleno do Conselho Nacional de Saúde. Aí, B, né? A coordenação da plenária estadual de Conselho de Saúde está vinculada ao Conselho Estadual de Saúde. Então, ou seja, é uma prerrogativa do Conselho Nacional, do Conselho Estadual de Saúde a realização das plenárias estaduais. Tá? Então, não é um Conselho Municipal, não é o Conselho Nacional, é o Conselho Estadual de Saúde que tem a prerrogativa de fazer, né, essas plenárias estaduais para eleger essas coordenações. 11. Sem prejuízo do disposto do artigo 2 da Resolução do Conselho Nacional 451, de 15 de março de 2012, os representantes dos estados na coordenação do Plenário Nacional do Conselho de Saúde serão eleitos em plenária estadual, entre todos os candidatos interessados, com representação no máximo de conselhos de saúde municípios dos respectivos estados. Então, ou seja, ao abrir o processo de eleição para coordenação no estado, tem que ser contemplado o estado como um todo. Tá? Então, ou seja, ao abrir o processo, todos os municípios do respectivo estado têm que ter a oportunidade de participar. Se vão participar ou não, é um outro problema que aí vai de cada estado. Mas o importante é que o Conselho Estadual chamar a plenária, que todos os municípios do seu estado tenham conhecimento da realização dessa plenária. Isso é muito importante, né, para que não haja aí um processo de algum município tenha ficado de fora por não ter conhecimento que haveria aquela plenária para eleger a coordenação. Após o processo eleitoral para a condução dos representantes titulares e suplentes dos estados, a coordenação da plenária nacional do Conselho de Saúde e dos atos do ofício previsto no tópico 5 da Resolução 451, né, caberá ao gestor estadual do SUS garantir a participação dos coordenadores estaduais e distritos plenários nas ações e atividades institucionais convocadas ou deliberadas pelas instâncias de controle social por meio do custeio das despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação. Então, fazer aqui um recorte. Então, por exemplo, um conselheiro municipal, que não seja da capital, enfim, seja de qualquer município, ele é eleito para a coordenação de plenária, mas ele não é membro titular, por exemplo, do Conselho Estadual. Então, ele não participa, por exemplo, dos plenos do Conselho. Na teoria, não participa, porque ele não é conselheiro estadual. Mas, ao ele ser eleito, enquanto coordenador estadual para representar na coordenação nacional, ele tem que ter a sua participação garantida. Por isso que aqui coloca. Então, por exemplo, se é um conselheiro de um município e as reuniões do pleno do Conselho Estadual acontecem na capital, na sua sede, esse deslocamento desse coordenador do município para participar, por exemplo, né, do pleno do Conselho, tem que ser custeado. Ele não pode deixar de participar, porque senão ele não tem a interação do que está sendo debatido, discutido dentro do Conselho Estadual. Então, isso é bem importante, porque senão elege um coordenador de plenária que não seja do Conselho Estadual e ele não acompanha os debates e discussões feitas a partir do Conselho Estadual de Saúde. Então, é importante essa observação para que ele tenha plenas condições de participar. Então, hoje, a coordenação de plenárias é composta, né, paritariamente, né, a coordenação nacional, por 2 usuários, um trabalhador e um prestador. Então, atualmente, os usuários são a Madalena Margarida da Silva Teixeira, que ela é a Central Única dos Trabalhadores, tem o Luiz Aníbal Vieira Machado, que ele é da Nova Central, 2 trabalhadores representantes, esse que vos fala, né, que representa a CNTS CUT dentro do Conselho Nacional de Saúde, e o prestador, gestor prestador, é o Haroldo Jorge de Carvalho Pontes, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, essa a apresentação. Eu devolvo aí para que a gente volte aqui para a discussão. Deixa eu interromper aqui. Estou à disposição para tirar as dúvidas necessárias aí. Muito obrigado. A gente agradece aqui em nome de todos os conselheiros o esclarecimento, né, que o senhor traz para nós aqui.
e vamos pontuar aqui algumas situações, né, de poder, uma vez por todas, a gente conseguir fechar, né, essa nossa eleição. Uma vez que nós havíamos tratado desse assunto, né, porém, houve algumas questões aqui que eu vou passar para a secretária executiva para pontuar, né, para a gente poder, enfim, determinar como seguiremos agora, já que já em assembleias anteriores tivemos uma votação, tivemos enfim, debate acalorado, assim, definindo, né, quem seria os nossos representantes, né? Porém, houve algumas questões, e vou passar aqui para a secretária executiva, pontuar quais foram os pontos, né, de ajuste, e em seguida, todos os conselheiros aqui esclarecidos da matéria, a gente possa definir. Tá bom, senhor Marinho? A gente não consegue, até colocou no chat aqui, tá ruim o áudio, ele está picotando, tá, não sei se teria um outro microfone para ajudar a falar, mas está muito ruim, não deu para entender muito bem. Então, novamente, bom dia a todos, inclusive agora aos municípios que estão participando dessa reunião virtual. E se verificar, pode ser a internet que não esteja ajudando muito, dependendo da distância, dependendo do município, a gente sabe que essas coisas acontecem. Bom, esclarecer aqui o que nós já havíamos esclarecido, mas eu vou ser bem objetiva, visto que os municípios não têm conhecimento das tratativas que já tinham acontecido aqui. O ofício para a eleição da coordenação estadual do plenário, ele foi colocado em prática na nossa reunião do mês de junho, se eu não estou enganada, e nós fizemos uma eleição. Ocorre que nós não observamos as resoluções 451 e a 592 da maneira como deveria ter sido observada. E isso levou a diversos problemas, inclusive, como nós já tínhamos eleito a senhora Joselene como coordenadora estadual do plenário, no momento que o Conselho Nacional chamou para o seminário da COFIN, pedir indicação dessa coordenação estadual, e no momento que nós encaminhamos o nome dela, não foi aceito. E depois de muitos questionamentos para entender o que estava havendo, nós entendemos que a não participação dela no seminário da COFIN implicava na eleição, digamos assim, incorreta da coordenação estadual do plenário. E eu fui informada via e-mail que essa pauta faria parte da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, visto que nós encaminhamos o link da reunião, que nós fizemos a eleição da conselheira, e, infelizmente, essa eleição ela não foi válida. O que nos levou, inclusive, a tornar sem efeito a publicação da resolução do nome dela no Diário Oficial, que já tinha ido, essa tratativa nós já tomamos providência, já foi tornada sem efeito, e estamos aqui agora para fazer o procedimento correto, certo? E com a participação agora dos municípios. Foi isso que ocorreu, e estamos agora, por conta de uma nova eleição, que, como bem o senhor Mauro Bezerra falou, nós tínhamos que comunicar em tempo hábil o Conselho Nacional de Saúde, para que ele pudesse fazer presente, tá? E conduzir essa eleição. Solicitar que fechem seus microfones, por favor. Então, essa data foi pactuada na nossa reunião do mês de agosto,
como sendo 22 de novembro, será a data que acontecerá essa eleição para a coordenação estadual de plenário, agora com a participação dos municípios do estado, aqueles que a gente sabe que vão chegar aqui na capital. Nós já comunicamos os 62 municípios dessa eleição. Nós já comunicamos, inclusive, o Conselho Nacional, né, da data dessa reunião com bastante antecedência, e agora eram os esclarecimentos, né, que eu tinha para passar para os estaduais, que já sabiam, e agora para os municipais. E aí eu passo a palavra novamente para o presidente da mesa. Só um minutinho, só para o senhor Maurício Bezerra compreendeu. Sim, grande parte eu compreendi, inclusive reafirma, o Conselho Nacional de Saúde já recebeu os ofícios, né? Esse, inclusive, da minha participação hoje, e para o dia 22 de novembro. Bom, acho que agora a Assembleia, alguém, ou os representantes dos respectivos municípios, né, que queiram tirar dúvidas, está facultado aqui no espaço para as inscrições, tanto da plenária quanto dos municípios. Temos mensagem, segundo o conselheiro Navarro, temos mensagem no bate-papo, já que as questões de conexão, né, alguns municípios têm muita dificuldade, talvez esteja chegando mensagem pelo bate-papo, né? Chat. Não, com dúvidas não. Dúvidas não, né? Bom, a maioria dos comentários não dá para entender o áudio, infelizmente, só quem está no auditório está entendendo. Está bem difícil de entender o áudio. Enfim, não temos nenhuma pergunta objetiva, né? Pelo que a gente está vendo aqui no chat, para o conselheiro nacional, Maurício Bezerra. Pergunta aqui na Assembleia, se nós temos algum problema, alguma fala. Se não tiver, vamos seguir. Tem Maria Vanilda, está chegando aí, João, mensagem. Está chegando mensagem, Maurício, pedi um pouquinho da paciência do senhor aí, está chegando mensagem no chat dos municípios do interior. Mas não são perguntas. Não são perguntas, né? A maioria, não temos perguntas. Não temos solicitação de fala, né? Pergunto aqui, mais uma vez, no auditório e também para o município. Se não tiver nenhuma inscrição, temos que retornar a palavra para o conselheiro, né? Para a gente seguir a palavra. Só um minutinho. A secretária executiva gostaria da palavra. Aparentemente, está todo mundo esclarecido, mas eu tenho uma dúvida. Quem se candidata pode ser titular ou suplente, tanto pode ser do estadual quanto do municipal? Isso, claro que o suplente ele só assume a sua titularidade na ausência do titular. Então, se o município, por exemplo, mandar representante titular e suplente, não pode, só vai poder participar enquanto candidato aquele que tiver na titularidade. Então, isso é importante colocar, não é? Porque senão não faz sentido. O município manda o titular e manda o suplente, os dois vão disputar? Não pode, né? Então, o suplente só assume a titularidade na ausência do titular. Perfeito. Eu entendi essa parte, mas eu acho que o senhor não entendeu bem a minha pergunta. Nós temos na composição titulares e suplentes. Por exemplo, aqui no estadual, se algum suplente da composição quiser se candidatar,
Pode? Pode, é aberto o suplente participar. Eu estou dizendo no momento da votação. Porque se os dois estão presentes na mesma reunião, o titular e o suplente, e o suplente se candidatar, ele não pode votar, porque o titular está presente. É nesse sentido que eu estou dizendo. Perfeito. Entendi. Alguém tem alguma dúvida? Bom, eu acho que nós, Mauri, todos da Assembleia aqui estamos esclarecidos, né? A gente lamenta a questão do lápis da eleição passada, mas acho que, pelo menos na Assembleia aqui, quem participa realmente das reuniões, né? Está consciente dos seus votos, tá certo? Provavelmente não haverá mudanças internas na votação do dia 22, porque foi consenso aqui na Assembleia, né? O senhor sabe que reunião é para quem vem, né? E participa. E vamos observar as resoluções, né? As duas resoluções. Todos vocês também estão cientes disso, nós temos que seguir o rito das resoluções. Vamos novamente seguir essas orientações com o apoio. Já agradeço aqui o Conselho Nacional de Saúde por isso, né? E contamos com a participação do Conselho Nacional de Saúde na votação do dia 22. Aqui da parte do presidente do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, doutor Anuar Samad, e vamos ter a honra, né, novamente, da participação do Conselho Nacional aqui com a gente no dia 22. Então, agradecemos. Tem uma pergunta. Surgiu uma pergunta da Maria Vanilda. Sabão líquido humano. Maria Vanilda, bom dia. Aí que eu vou tirar uma foto nessa porra aqui. Como tira? Já vamos abrir. A Maria Vanilda Soares, bom dia. Gostaria de saber se depois desta reunião teremos que fazer reunião para escolha de um representante ou indicação. Deve ser por parte dos municípios. Maria Vanilda, entendemos que o Conselho... Né? Senhora Maria Vanilda, essa reunião aqui, ela foi exatamente para esclarecimento, para tirar as dúvidas do que nós não estávamos entendendo. E sim, nós vamos ter uma reunião dia 22 de novembro. Essa comunicação já foi disparada para todos os municípios, fazendo um convite para que o seu Conselho Municipal de Saúde encaminhe um representante para a capital no dia 22 de novembro, aqui nesse mesmo auditório, nós faremos a eleição definitiva para a coordenação estadual de plenário. Temos aqui também uma colocação da conselheira de representante do Mohan, né? Não entendeu minha pergunta. Se ambas quiserem se candidatar, pode? Senhor Maurício, o senhor conseguiu ouvir? Mais ou menos. Essa pessoa que falou há pouco, parece que está na organização aí, o microfone dela está bem bom, essa pessoa aí, que falou que não tinha, por exemplo, quando foi perguntado se tinha pergunta no chat, ela falou que não tinha. Esse microfone está bom, agora essa pessoa que falou agora eu não consegui entender.
Pode. Testa aí. Oi, seu Maria, o senhor me ouve? Oh, esse microfone está bom. Ok, então, a minha pergunta foi a seguinte, eu colocando aqui um exemplo na prática. Eu sou conselheira titular e eu tenho a dona Gabriela Repolho, que é minha suplente. Se nós, ambas, quisermos se candidatar, titular e suplente, pode ser feito essa candidatura? Não, aí tem que resolver, não sei se você é do município ou se é do Conselho Estadual, tem que resolver quem que vai participar, porque os dois, um é suplente da outra, um é suplente da titular, no caso, né? Então não dá. Na hora de votar, como é que vai ser? Se só o suplente ele só é titular na ausência do titular, então não daria. Então teria primeiro que resolver entre vocês duas quem seria a pessoa a se candidatar. Tá, então fica a escolha entre titular e suplente. Se algum abrir mão, aí sim que pode, né? Isso foi entendido. Exatamente. Então, se a sua titular, se a suplente ganhar nesse processo, vamos chamar assim, aí a titular não pode participar do processo. Tá bom? Ok, obrigada por esclarecimento. De nada. Esse microfone está bom, dá para ouvir nitidamente. Bom, Está sem som, não está saindo som, não. o senhor está ouvindo bem, senhor Maurício? Agora sim. Eu vou abusar um pouquinho do tom de voz, tá, gente? Desculpa aí, tá? Aqui, porque tem que falar um pouco alto aqui para poder chegar aí, tá bom, doutor? Desculpa aí, gente. Vamos lá. Aqui, perguntando novamente para os representantes dos Conselhos Municipais de Saúde do Estado do Amazonas, que, no momento, não há nenhuma pergunta no bate-papo ou chat aqui, entendendo que também na plenária foi esclarecido todas as questões, inclusive se o titular e o suplente coabitam o mesmo espaço na votação e não existe, né? Ou é o titular ou é o suplente. Essa acho que foi a tônica até agora aqui. Então, entendendo que não tem dois candidatos. Daquele segmento só tem um candidato, ou é o titular ou é o suplente. É isso? Exatamente. Tá. Alguém levantou, a Edileuza levantou a mão para falar. Tá. Alguém levantou a mão? Aí atrás, pediu a palavra? Não. Alguém levantou a mão no chat? Não vejo. Não sei se foi por engano, a Edileuza tinha levantado. Não sei se foi por engano, ela abaixou a mão. Ah, ok. Bom, se alguém não tiver nem mais nada, eu vou passar aqui as considerações finais com o Maurício Bezerra, Conselheiro Nacional de Saúde, que estará retornando com a gente no dia 22, não é isso? De novembro, provavelmente, deve ser o senhor mesmo, né? Para a gente encerrar a escolha desse coordenador de plenário. Está com o senhor a palavra, senhor Maurício Bezerra. Bom, mais uma vez, agradecer o convite. Eu acho que é importante a gente fazer toda essa participação dos municípios para tirar as dúvidas. Penso que foram sentido muito mais dúvida muito particular ali, mas que no final acabou dando certo a apresentação. De qualquer maneira, fico à disposição, né? Tenho conversado muito com a Mariene, né? Mas fico à disposição, inclusive o meu celular, aí está à disposição para que venha tirar mais dúvidas, se for o caso. E já chegou o ofício, e certamente serei eu mesmo querer participar no dia 22, e vamos fazer essa articulação. A gente precisa, até porque, um detalhe que eu não coloquei, o mandato de coordenação é junto com o do Conselho Nacional de Saúde. Veja que nós tomamos posse em final do ano de 2021, então a gente já está aí, né, com quase 10 meses de atraso,
né? E a culpa não é de vocês, tá? A gente também estava se organizando dentro do Conselho Nacional de Saúde, elegendo a coordenação nacional. Eu mesmo fui eleito no mês de abril, né? Então, ou seja, a gente também estava se organizando, mas é tempo ainda da gente se organizar. Alguns estados já fizeram, a gente está com hoje 11 estados que já estão regulares, né, no ponto de vista da coordenação de plenária estadual, e aí tenho certeza que o Amazonas também fará isso. Outros estados estão fazendo, Rio de Janeiro fez há pouco tempo, Rio Grande do Sul fez agora há pouco tempo também. Enfim, estamos trabalhando para que a gente consiga ter essa coordenação nacional aí, trabalhando aí, até porque a gente precisa dessa interlocução entre os estados para que a gente consiga, de fato, fazer um bom trabalho em defesa do SUS, em defesa do controle social. Agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição sempre, até o dia da plenária, para que a gente venha conversando aí e tirando dúvidas e ajudando nesse processo todo aí. É isso, muito obrigado, viu, pelo convite. O Conselho Nacional de Saúde agradece. Então, muito obrigado, aqui do nosso auditório, de todos os nossos conselheiros aqui do Estado do Amazonas e dos demais municípios, conselhos municipais, e com, dessa forma, né, ampliando, corrigindo, né, dialogando, a gente, com certeza, vai estar trazendo, né, o nosso contexto para o Conselho Nacional de Saúde, tá bom? Muito obrigado aqui em nome da Secretaria Estadual do Amazonas e do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, tá bom, Maurício? Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Fique à vontade. Bom, dando sequência, então, né, nosso item 1, eu vou perguntar aos senhores se tem alguma inversão de pauta ou se tem os itens conforme